Ótimo dia, povo de Deus. Hoje o nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, do autor Rick Renner, 4 de fevereiro. Tema: não ignore as últimas palavras. Texto base está em Efésios 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No sexto capítulo de Efésios, o apóstolo Paulo escreve seu excelente texto sobre guerra espiritual e armas espirituais. Mas antes que Paulo entre em uma explicação detalhada sobre nossa armadura espiritual, ele primeiro nos pede apaixonadamente: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. A expressão no demais é uma das expressões mais importantes desse texto. Ela foi extraída da expressão grega tou loipou e seria mais bem traduzida como quanto ao mais, em conclusão, ou resumindo. A expressão tou loipou é usada em outros manuscritos gregos desse mesmo período para retratar alguma coisa de importância tão extremada que é colocada bem no final da carta. Dessa forma, se o leitor não se lembrar de mais nada na carta, ela terá maior probabilidade de se lembrar dessa única informação. Tendo isso em mente, a expressão no demais, em Efésios 6,10, traz em si a seguinte ideia. Em conclusão, reservei o ponto mais importante desta epístola para o fim da carta, de modo que, se vocês não se lembrarem de mais nada do que eu disse, vocês se lembrarão disso. Quero que esta parte se destaque na sua mente. Trata-se de uma afirmação notável. O livro de Efésios contém alguns dos ensinamentos teológicos mais profundos do Novo Testamento. Mencionarei apenas alguns desses pontos teológicos. Paulo escreve sobre a eleição dos santos, Efésios 1:4. A obra da predestinação de Deus, Efésios 1:5. A adoção dos filhos de Deus, Efésios 1:5. A dispensação da plenitude dos tempos, Efésios 1:10. O selo do Espírito Santo, Efésios 1:13. O penhor do Espírito Santo, Efésios 1:14. O poder de Deus que está disponível a todo crente, Efésios 1:19. A graça de Deus, Efésios 2, do verso 1 ao 10. O plano eterno de Deus, Efésios 3, do verso 10 ao 11. Os dons dos 5 ministérios, Efésios 4, do verso 11 ao 13. Ser cheio com o Espírito, Efésios 5, verso 18 e 19. E a lista continua. Além desses pontos teológicos importantes, o livro de Efésios também inclui algumas das instruções mais práticas do Novo Testamento com relação a questões como o relacionamento entre os crentes, Efésios 4, verso 25, até o capítulo 5, verso 2. O relacionamento entre os crentes e o mundo, Efésios 5, do verso 3 ao 16. O relacionamento entre marido e esposa, Efésios 5, verso 22 ao 33. O relacionamento entre pais e filhos, Efésios 6, do verso 1 ao 4. O relacionamento entre empregadores e empregados, Efésios 6, do verso 5 ao 9. Mas quando você chega ao final da epístola, que está tão recheada de verdades teológicas e práticas, Paulo diz, no demais. E então começa a nos falar sobre batalha espiritual. Por que isso? Porque como muitos na igreja hoje, os cristãos de Éfeso haviam reunido um vasto acúmulo de conhecimento, informação e fatos. Não obstante, isto simplesmente não era o bastante para manter o diabo debaixo dos pés deles, que era o seu lugar. Ao lermos o capítulo 4, podemos ver que o diabo aparentemente estava atacando a igreja de Éfeso e estava tendo algum sucesso. Foi por isso que Paulo teve de instruir aqueles cristãos a deixarem de mentir,
a não roubarem mais, a não permitir que nenhum tipo de comunicação corrupta saísse de suas bocas, a não entristecerem o Espírito Santo e a colocarem de lado toda ira e malícia. Vê Efésios capítulo 4, do verso 25 ao 31. Isso lhe parece uma igreja cheia de pessoas vitoriosas? Os cristãos de Éfeso eram membros da maior igreja daquela época, mas não estavam experimentando plenamente a vida vencedora e abundante que Jesus Cristo viera para lhes oferecer. Considere a sua vida. Você está experimentando vitórias na maioria das áreas da sua vida ou está sofrendo derrota em áreas-chave? Você tem ignorado o fato de que a batalha espiritual é real? Você tem recolhido muita informação espiritual, conhecimentos e fatos, mas tem se esquecido de se revestir de toda a armadura de Deus? Glória a Deus por todo o conhecimento que você adquiriu, mas agora é hora de transformar seu conhecimento intelectual da palavra de Deus na espada do Espírito. Depois disso, você deve erguê-la bem alto e brandi-la contra os ataques que o inimigo tem tentado levantar contra você. Também é hora de transformar seu conhecimento sobre fé em um escudo que resista a todo ataque demoníaco. Foi por isso que Paulo disse: no demais, caso os cristãos de Éfeso não se lembrassem de mais nada, ele queria que lembrassem que tinha de ter mais armas espirituais para manter o diabo debaixo dos seus pés. E você? Você está vestido com toda a armadura de Deus hoje? Minha oração para hoje: Senhor, ajuda-me a não ficar com a mente tão cheia de fatos, conhecimentos e informações, a ponto de me esquecer de que preciso ter mais do que uma mente poderosa. Estou te pedindo que me ajudes a focar no meu lado espiritual e a permanecer equipado com as armas espirituais que tu me concedestes. Pois sei que o conhecimento apenas não é o bastante para manter o diabo debaixo dos meus pés. Hoje escolho pegar essas armas e andar em toda a armadura de Deus. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje: confesso que tenho armas espirituais para derrotar o inimigo. Ando nessas armas e as uso toda vez que o diabo tenta atacar minha vida ou a vida daqueles que amo. Porque tenho toda a armadura de Deus. Estou apto e equipado para revidar todo ataque que o diabo talvez tente levantar contra mim. Deus me equipou mais do que adequadamente com todas as armas de que necessito para manter a vitória que Jesus conquistou para mim. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Quando olha com seriedade para a sua vida, você acha que está fazendo tudo o que pode para manter o diabo fora dos seus assuntos? 2. Existe alguma área na sua vida que seja um alvo para o diabo nesse instante? Por causa de alguma coisa indevida que você esteja fazendo? 3. Quanto tempo faz desde que você leu Efésios 6, do verso 10 ao 18, e realmente meditou nesses versículos sobre as armaduras espirituais? Você não acha que deveria reservar algum tempo para fazer isso hoje? Sejam abençoados na prática da palavra.